O enigma do quarto 42 e segredos do Hospital Santa Clara. A descoberta inesperada. A noite no Hospital Santa Clara era envolta em um manto de mistério, com a chuva torrencial batendo incessantemente contra as janelas e o vento uivando pelos corredores. O ambiente estava silencioso, interrompido apenas pelo ocasional zumbido das luzes fluorescentes e o som distante de um monitor cardíaco. O enfermeiro Marcos, exausto após um turno longo e desgastante, preparava-se para encerrar seu turno. Ele caminhava pelos corredores pouco iluminados quando notou uma anomalia: a luz do quarto 42 estava acesa. Esse quarto, que havia sido desativado meses antes devido à reestruturação da ala psiquiátrica, deveria estar vazio. Marcos franziu a testa e se aproximou com cautela. Quando chegou à porta entreaberta do quarto 42, um frio inexplicável percorreu sua espinha. Ele ouviu um som abafado, como se alguém estivesse mexendo em objetos, e viu sombras se movendo rapidamente. Marcos hesitou, então se inclinou para espiar através da abertura. No instante em que tentou visualizar o interior, a luz foi abruptamente apagada e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Sentindo um arrepio, ele se afastou, correndo para chamar a segurança. O mistério profundo. Na manhã seguinte, o clima no hospital estava carregado de tensão. A doutora Ana, uma psiquiatra altamente respeitada pela sua capacidade de resolver casos complexos e intrigantes, foi convocada para investigar a situação. Ana era conhecida por sua habilidade em interpretar detalhes sutis e por seu raciocínio lógico afiado. Ao chegar ao quarto 42, Ana percebeu o estado desolado do ambiente. O quarto estava coberto de poeira e a luz era fraca, criando um clima ainda mais sinistro. Enquanto examinava o local, ela encontrou um velho diário escondido atrás de uma peça de mobília empoeirada. O diário estava amarelado e suas páginas, frágeis e gastas, revelavam uma escrita apressada e angustiada. As anotações detalhavam experimentos secretos realizados no hospital. O autor, um médico desaparecido anos atrás, mencionava procedimentos cruéis em pacientes, revelando técnicas de manipulação psicológica e tratamentos desumanos. O diário fazia referência a um paciente chamado Eduardo, que tinha informações cruciais sobre os experimentos. Revelações sinistras. Determinada a entender a fundo o que estava acontecendo, Ana começou a explorar o quarto 42 com mais cuidado. Ao inspecionar um painel de parede solto, ela encontrou um compartimento secreto. Com um pouco de esforço, conseguiu abrir o compartimento e encontrou um cofre escondido. O cofre continha documentos incriminadores e vídeos. Os documentos descreviam detalhadamente os experimentos ilegais e os métodos usados nos pacientes. As gravações em vídeo eram ainda mais perturbadoras, mostravam o Dr. Almeida, um dos médicos mais respeitados do hospital, envolvido diretamente nos experimentos. Ele aparecia em cenas manipulando pacientes e discutindo os experimentos com uma frieza calculista. Com a revelação desses documentos e vídeos, Ana compreendeu a gravidade da situação. As provas eram devastadoras e apontavam para uma conspiração interna que envolvia várias figuras-chave do hospital. A descoberta era alarmante e revelava uma rede de corrupção e abuso que precisaria ser exposta. O enigma não resolvido. Enquanto Ana se preparava para entregar as provas à administração do hospital e às autoridades, um sentimento de inquietação a dominava. Ela sabia que as consequências das revelações seriam enormes e que o hospital estava cheio de segredos que ainda não haviam sido desvendados. O desaparecimento do Dr. Almeida e do paciente Eduardo indicava que algo maior estava em jogo. O hospital, uma vez visto como um local de cura, agora parecia esconder mistérios profundos e perturbadores. Ana se perguntava quais outras verdades estavam enterradas nas sombras do Hospital Santa Clara. Enquanto a administração começava a investigar os documentos e os vídeos, Ana se preparava para lidar com as consequências de suas descobertas. O mistério do quarto 42 estava longe de ser completamente resolvido, e a sensação de que algo mais sinistro ainda estava por vir pairava no ar. Parte 2. A revelação das sombras. O despertar das sombras.
A administração do Hospital Santa Clara estava em alerta máximo após as descobertas feitas pela doutora Ana. As primeiras investigações apontaram para uma rede de corrupção e abusos que ameaçava desmoronar a reputação da instituição. No entanto, as revelações ainda eram apenas a ponta do iceberg. Ana sentia um peso crescente sobre seus ombros, sabendo que o que havia descoberto era apenas o começo. Enquanto o hospital se preparava para uma auditoria externa e as autoridades se mobilizavam, Ana não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela passava suas noites revisando os documentos e vídeos encontrados no cofre, procurando por qualquer pista adicional que pudesse esclarecer a conexão entre os experimentos e os desaparecimentos. O contato misterioso. Na madrugada de uma noite chuvosa, Ana recebeu uma mensagem anônima em seu celular. A mensagem era curta e enigmática: "O segredo está mais perto do que você imagina. Veja o que está escondido sob a lâmpada do corredor 3B." Sem saber se era uma armadilha, mas movida pela curiosidade e pelo desejo de resolver o mistério, Ana decidiu investigar. No corredor 3B, Ana encontrou uma lâmpada defeituosa, com uma cobertura que estava ligeiramente solta. Com cuidado, ela retirou a lâmpada e descobriu um pequeno compartimento escondido atrás do suporte. Dentro do compartimento, havia um envelope selado com o logotipo do hospital. O envelope continha mais documentos e um bilhete com a seguinte mensagem: "Aqui está o que você ainda não encontrou. Cuidado com o que pode vir a seguir." A escalada da conspiração. Os documentos adicionais revelavam detalhes mais sombrios sobre os experimentos, incluindo a participação de figuras ainda mais influentes do hospital e do governo local. Havia referências a subornos, manipulação de resultados e até mesmo o envolvimento de uma empresa farmacêutica, sugerindo que os experimentos eram parte de um esquema maior para testar novos medicamentos sem a devida aprovação ética. A doutora Ana, agora mais determinada do que nunca, começou a rastrear as pistas nos documentos. Descobriu que muitos dos pacientes mencionados haviam desaparecido, e alguns documentos indicavam que Eduardo, o paciente que havia mencionado, estava em posse de informações que poderiam desmantelar toda a operação. Ana decidiu que precisava encontrar Eduardo a qualquer custo, pois ele poderia ser a chave para expor toda a verdade. O encontro decisivo. Após dias de buscas frenéticas e seguindo informações fragmentadas, Ana encontrou um antigo esconderijo em uma área abandonada do hospital. A atmosfera era opressiva e o lugar estava empoeirado e abandonado. Com um misto de medo e esperança, Ana adentrou o local e encontrou Eduardo, que estava escondido, mas visivelmente abalado. Eduardo revelou que tinha mais informações sobre a conexão entre os experimentos e os desaparecimentos. Ele explicou que havia testemunhado pessoas de alto escalão sendo subornadas para silenciar qualquer investigação e que ele tinha uma gravação crucial que poderia provar tudo. Contudo, a gravação estava em um dispositivo escondido em uma sala de servidores antiga, que estava trancada e fortemente protegida. O grande confronto. Enquanto Ana e Eduardo se preparavam para acessar a sala de servidores, foram surpreendidos por uma série de eventos perturbadores, luzes piscando, portas trancadas e uma sensação crescente de serem vigiados. A tensão estava no auge, e Ana percebeu que a situação estava se tornando extremamente perigosa. Algo estava claramente errado e havia uma sensação palpável de que estavam sendo caçados. Finalmente, conseguiram acessar a sala de servidores e encontrar o dispositivo. Contudo, no momento em que estavam prestes a extrair a gravação, foram confrontados por uma figura encapuzada que revelou ser o Dr. Almeida, aparentemente ainda ativo e mais perigoso do que nunca. Um confronto tenso e emocional se seguiu, com Ana e Eduardo lutando para garantir a gravação enquanto tentavam escapar da crescente ameaça. O futuro incerto. Com a gravação finalmente em mãos, Ana e Eduardo conseguiram escapar do hospital. Eles sabiam que tinham provas irrefutáveis para expor a conspiração. Contudo, a fuga não foi sem sacrifícios e a sensação de estar sempre um passo atrás da verdade deixou um peso em seus corações. Enquanto Ana se preparava para apresentar as provas e finalmente trazer justiça para os envolvidos, o Hospital Santa Clara continuava a ser um lugar de mistérios não resolvidos. O desaparecimento de alguns envolvidos e a reação agressiva dos responsáveis pelos experimentos indicavam que a verdade estava longe de ser totalmente revelada. Parte 3.
A verdade revelada. A revelação final. O Hospital Santa Clara estava em caos. A doutora Ana, com a gravação crucial em mãos e o apoio de Eduardo, conseguiu expor a conspiração para as autoridades. A administração do hospital foi forçada a fechar suas portas temporariamente enquanto a investigação avançava. O público estava em choque com as revelações e a mídia cobria os eventos com intensidade. Ana e Eduardo, exaustos e abalados, preparavam-se para a próxima fase. Eles sabiam que a verdade precisava ser revelada completamente para que justiça fosse feita. A gravação, que mostrava o Dr. Almeida e outros envolvidos discutindo detalhes dos experimentos ilegais e subornos, foi a peça-chave para desmantelar a rede de corrupção. O desfecho da conspiração. A investigação revelou que o Hospital Santa Clara havia sido uma fachada para uma operação clandestina muito mais complexa. Os documentos e vídeos encontrados por Ana e Eduardo foram suficientes para levar à prisão do Dr. Almeida e de outros envolvidos na trama. A empresa farmacêutica que financiava os experimentos também foi exposta, e várias práticas ilegais foram descobertas. Eduardo, que havia sido peça-chave na investigação, foi finalmente identificado como uma das vítimas dos experimentos. Ele recebeu apoio e proteção de testemunha, e sua coragem foi amplamente reconhecida. Ana, por sua vez, foi elogiada por sua dedicação e bravura em desmascarar a verdade. A doutora Ana foi chamada para depor em uma série de audiências e ajudou a garantir que as reformas necessárias fossem implementadas para evitar futuros abusos. O retorno à normalidade. Com o Hospital Santa Clara fechado para uma revisão completa e uma limpeza ética, a comunidade médica e os pacientes que ainda estavam lá foram transferidos para outros hospitais. A reabertura do hospital foi marcada por uma nova administração e uma revisão completa das práticas e protocolos, prometendo maior transparência e ética. Ana continuou sua carreira com uma nova perspectiva, agora empenhada em assegurar que sua experiência não fosse em vão. Ela se envolveu com organizações que promovem a ética médica e trabalhou para melhorar a supervisão dos procedimentos hospitalares. Eduardo, por sua vez, encontrou uma nova missão ao se tornar um defensor dos direitos dos pacientes e colaborador em projetos de reforma no setor de saúde. Ele transformou sua experiência traumática em uma força para o bem, ajudando a garantir que outras pessoas não passassem pelo que ele passou. O legado do mistério. Apesar das prisões e reformas, a história do Hospital Santa Clara deixou uma marca indelével. O mistério em torno do quarto 42 e as sombras do passado ainda ecoavam, lembrando todos do quão perto a verdade pode estar oculta. O hospital foi reaberto com uma nova identidade e uma nova missão, mas o impacto das revelações perdurou. Ana e Eduardo continuaram a lidar com o legado do que haviam desenterrado. Eles sabiam que, embora o maior perigo tivesse passado, o trabalho de assegurar que tais horrores nunca mais se repetissem era contínuo. O epílogo. No final, Ana e Eduardo se encontraram em um café tranquilo, refletindo sobre o que haviam passado e o impacto de suas ações. Ambos estavam gratos por terem encontrado coragem um no outro e por terem lutado pela justiça. Enquanto conversavam sobre o futuro e a nova vida que estavam construindo, Ana recebeu uma notificação em seu celular. Era uma mensagem anônima, mas desta vez, era apenas um lembrete: alguns segredos nunca morrem completamente. Fique alerta. Ana e Eduardo trocaram um olhar, sabendo que, embora o maior mistério tivesse sido resolvido, a busca por verdade e justiça nunca realmente acabava. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir, com a determinação de garantir que o legado de suas descobertas levasse a uma mudança real e duradoura. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando nossos vídeos cheios de mistério, drama e emoção, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se envolver com nossas histórias fascinantes. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas incríveis e fique atento para mais conteúdos que vão prender sua atenção.